A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma ministração de aula. Se você está vindo da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou de outra parte do mundo, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui conosco. No programa EBD Comentado Online, eu explico, comento a lição do início até o final, servindo para os professores prepararem suas aulas para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data ou para aqueles que querem aprimorar o seu conhecimento da palavra de Deus. Nesse momento, para darmos prosseguimento aqui, nós vamos fazer uma oração. É um programa, então tem oração, tem uma parte aqui do louvor também, tem o ensino da palavra, no final tem oração, tem a bênção apostólica, enfim, nós temos aqui uma programação completa. Fique conosco até o final. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade, e peço que o Senhor possa iluminar a nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra, para podermos, Senhor querido, vivê-la, praticá-la. Que o Senhor venha tomar essa aula mais uma vez, que venha tomar o primeiro lugar. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos dar uma aula edificante, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui. Também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, glórias a Deus. Privilégio estar mais uma vez aqui com vocês, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, porque para mim é um privilégio muito grande poder fazer essas participações aqui no canal com os louvores da harpa cristã que eu amo. Eu te convido a adorar comigo e o louvor desta semana é o 291, conhecidíssimo, a mensagem da cruz. Vamos adorar ao nome do Senhor. Amém? O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz,
quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, eu creio, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, que Ele continue nos fortalecendo. Nós não venhamos nos cansar nessa caminhada, mas que possamos ser todos os dias fortalecidos pelo Senhor, porque é Ele que nos capacita e nos fortalece todos os dias. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser, e eu creio que Ele quer. Deus seja louvado. Eu quero agradecer mais uma vez a participação aí da minha menina princesa em relação ao louvor da harpa cristã de número 291. E como esse louvor já foi gravado por outros cantores, mas ele é da harpa cristã, eu quero avisar aqui que se de repente você estiver assistindo essa aula e eu estiver falando assim, você vai falar, mas por que o pastor Mário Luna está falando assim? É porque pode ser que a plataforma ela identifique direitos autorais. Então, a parte do louvor vai ser tirada, tá? Se não for identificado, o louvor vai ter tocado e ela cantado, e você vai ter participado aí. Se não, vai ter entrado diretamente eu falando assim, e eu tô dando aqui um contexto para você entender o que pode ter acontecido. Porque teve um hino da harpa que nós colocamos aqui no programa, e infelizmente indicou, identificou direitos autorais e nós tivemos que tirar. Então ficou sem louvor da harpa. Mas eu só estou dando essa satisfação porque eu já ouvi outros cantores cantando e alguém pode ter reivindicado direitos autorais, sendo que esse direito não é do cantor, é da CPAD, da Casa Publicadora, o hino é da harpa. Porém, isso aí é uma disputa que a gente não vai poder entrar. Bom, vamos dar prosseguimento aí. Nós estamos aí para o próximo trimestre com a seguinte temática da revista: A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Eu já falei sobre isso na aula passada, mas de repente você não assistiu a lição passada, tá vendo? Você pode pausar a tela aí. Hoje eu não vou falar as lições, mas você pode pausar a tela para você poder verificar o que iremos estudar no próximo trimestre. Bom, vamos dar prosseguimento aí. Nós estamos no segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos, e o verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. E aqui eu queria aproveitar essa oportunidade de falar que nós já estudamos na lição 1 o verbo que se tornou carne, 2, o novo nascimento, 3, a verdadeira adoração, 4, Jesus, o pão da vida, 5, a verdade que liberta, 6, o bom pastor e suas ovelhas, 7, eu sou a ressurreição e a vida, 8, uma lição de humildade, 9, o caminho, a verdade e a vida, 10, a promessa do Espírito, 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. E aí hoje nós vamos dar aqui prosseguimento com a lição de número 12, 22 de junho de 2025, com o tema do julgamento à ressurreição. Desde já, eu quero aproveitar para dizer a vocês que essa é uma lição que, apesar de nós termos um tempo para dar em sala de aula, mas ela tem um conteúdo muito vasto. Então, eu propus trazer algumas informações aqui para que também aqueles que são professores, porque não é só professores que assistem aqui o canal, mas também aqueles que são professores possam ter aí um subsídio caso tenham uma necessidade de serem questionados durante a aula e poderem, de certa maneira, responder os questionamentos. E se você, de repente, não tiver como responder, não fique preocupado, na próxima aula ou numa próxima oportunidade você vai poder responder, porque você não é obrigado a saber tudo. Nós não temos como saber tudo, tá bom? Então vamos lá. Texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado,
e inclinando a cabeça entregou o espírito. João 19:30, nós vamos tratar disso mais à frente. Verdade prática, na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Leitura bíblica em classe está em João capítulo 19, versículo 17, 18, 28 a 30 e o capítulo 20, versículo 6 a 10. A palavra-chave de hoje é ressurreição. Já tivemos falando sobre isso em aulas posteriores, então hoje nós temos aí a palavra ressurreição. Objetivos da lição, primeiro tópico, descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. Na verdade, não é o primeiro tópico, mas é o que vai ser tratado. 2, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E 3, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como a vitória sobre o pecado e a morte. Introdução. Nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Aqui só não entrou a ascensão de Jesus. Jesus voltando ao céu, mas aí nós já entramos no livro de Atos, no próximo trimestre, e já acabamos dando uma continuidade em relação a isso, né? Então, fica muito claro isso. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constitui a base da esperança cristã. Durante todo o trimestre, nós viemos estudando sobre o Verbo que se fez carne, vimos todo o ministério de Jesus e agora vamos estar estudando aí a finalização do seu ministério, nesse caso. Então, nós estamos estudando aí a parte aonde ele vai morrer, aonde ele vai ser entregue, né, o julgamento, depois ele vai ser crucificado, depois ele vai morrer, depois ele vai ressuscitar. Então, nós estamos caminhando para o final. Tópico 1. A prisão e a condenação de Jesus. 1. A prisão. 2. O interrogatório. 3. A condenação. 1. A prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido seu último discurso aos discípulos e o ter preparado para a traição de Judas Iscariote, Jesus atravessou o ribeiro do Cedron e fez uma paragem, no jardim do Getsêmani. Uma passagem também, né, nesse caso. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, era uma madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariote até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, Jesus já tinha dito que Judas o trairia. O traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. João 18 ao 28, 19, 6. É claro que aqui ele faz um resumo, ele pula logo de Anás diretamente para Pilatos, mas há um acontecimento aqui. A prisão de Jesus, apesar de ser uma notoriedade, exigia a descrição e o método de identificação preciso, especialmente porque os soldados não reconheciam e a ação ocorria à noite, em um local isolado. Porque uma pergunta que pode surgir é a seguinte: por que Judas teve que identificar Jesus com um beijo? Afinal de contas, ele não estava sempre diante da multidão? Eles não conheciam Jesus? Só que os soldados que foram buscar Jesus, nem todos conheciam Jesus. E mais, estava de noite. Então, o lugar não dava para fazer uma identificação assim correta. E eles não queriam de maneira nenhuma errar. Os líderes judeus, receosos de uma revolta popular, planejaram a prisão para um momento oportuno, ou seja, Jesus só com os seus discípulos. O beijo de Judas, um sinal combinado com os guardas, serviu como identificação necessária, sendo uma saudação comum que não levantaria suspeitas. Era comum eles, naquele tempo, se saudarem dessa maneira, como uma amizade. Então, não havia nenhum problema nessa saudação. Só que Jesus já sabia que aquela saudação era uma saudação de traição. Esse gesto, embora prático, tornou-se o símbolo máximo da traição. Jesus, ciente do que aconteceria, permitiu o ato, confirmando que sua entrega estava alinhada ao plano divino. Então, Jesus estava ciente dos acontecimentos e nada estava fugindo do plano de Deus. O que aprendo aqui com essa parte, com esse tópico?
A traição de Jesus por Judas, apesar de dolorosa, nos ensina que mesmo diante da maior injustiça e sofrimento, devemos manter nossa fé e propósito. Por que isso? Judas andava com Jesus, Judas era discípulo de Jesus, mas mesmo diante dessa situação, Jesus tem uma postura. Ele sabe que a hora dele era chegada e ele precisava cumprir a sua missão. Assim como Jesus enfrentou a adversidade com dignidade, somos chamados a confiar na soberania de Deus em todas as circunstâncias, sem nos deixar abater pelas dificuldades ou pela maldade alheia. Muitas vezes, nós falamos assim, mas isso é uma injustiça, mas eu não concordo. Aí nós acabamos nos revoltando, de certa maneira, contra o próprio Deus. Mas aquilo faz parte do processo para nos amadurecer. Então nós não podemos desistir. Não, eu vou largar, eu não vou fazer mais, eu não quero mais, não estão dando valor. Quem sabe você é um professor, uma professora que já propôs no seu coração, no final desse trimestre, entregar a responsabilidade de dar aula porque você acha que não está compensando, porque você acha que não está tendo a retribuição que deveria, que não está tendo a atenção que deveria, que as pessoas não estão nem aí para o ensinamento. Ei, faça a sua parte. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não desista. Seja você um professor, uma professora, um obreiro, uma obreira, um pregador, um cantor, uma cantora, uma pregadora. Seja você quem for, um membro da igreja. Não desista, não pare. Jesus não parou. Foi traído por uns dos discípulos, mas ele não parou. Ele não desistiu. Ele é um exemplo para nós. 2. O interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, veja que ele não foi diretamente de Anás para Pilatos, tá? O sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos, porque os judeus não tinham autoridade para matar ninguém. E quando faziam de forma escondida. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Está em João capítulo 18, 28 a 31. Tipo, Pilatos está dizendo assim, para que vocês trazem ele para mim? Resolvam vocês por lá. Porém, os judeus sabiam que não podiam matar ninguém, condenar ninguém à morte. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. João 18, 38 a 40. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. Era um costume da época, na festa, soltar um preso. E aí ele aproveita essa oportunidade, Pilatos, e coloca Jesus e Barrabás. Barrabás era um condenado, Jesus não. Barrabás era um malfeitor, Jesus não. Então, Pilatos espera que eles vão escolher Jesus. Pelo menos é o que se espera. Sensatamente, Jesus. Mas não, eles não querem Jesus. Eles querem um malfeitor, solta Barrabás, porque eles estavam cheios de ódio, mas crucifica Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiram ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. E aqui eu preciso dizer uma coisa muito interessante. Às vezes, as pessoas se preocupam muito com a aprovação popular do seu ministério. E às vezes as pessoas estão aprovando o que você está fazendo, mas Deus não está aprovando. Isso aqui é interessante falar. E às vezes também, aqueles que te aprovam, aqueles que te abraçam, são aqueles que no momento que você errar, vão te condenar. Então você precisa, em nome de Jesus, focar no que Deus acha, não no que as pessoas acham. Isso não é para você ser uma pessoa arrogante ou ser uma pessoa arrogante, mas é para que nós venhamos estar fundamentados na verdade de Deus. Nós não podemos estar fundamentados. Imagine se Jesus tivesse seu ministério apoiado na multidão. A multidão me segue, a multidão está comigo, a multidão vai impedir que me entreguem. Ei, a multidão foi ela mesma que participou da entrega de Cristo, no sentido de estar ali, sendo influenciados e dizendo, crucificam, crucificam. Jesus enfrentou 6 julgamentos, 3 de natureza religiosa perante as autoridades judaicas e 3 de natureza civil diante das autoridades romanas. Então eu coloquei essa parte aqui só para você ter uma ideia da exaustão que Jesus teve que passar
quando foi entregue ali na madrugada, a exaustão que Jesus passou. Julgamentos religiosos de Jesus. Jesus enfrentou 3 julgamentos judaicos. Diante de Anás, está aí na revista, interrogatório preliminar e maus tratos, João 18, 22. Diante de Caifás e do Sinédrio, tá? Nós sabemos ali que o Sinédrio era o grupo de judeus, a parte mais importante que eles tinham ali. Então, ele estava ali naquele tribunal, nesse caso, diante de Caifás e diante do Sinédrio. No Tribunal Supremo, testemunhas falsas apresentaram depoimentos contraditórios. Está em Marcos 14, 55 a 59. Após a confissão de Jesus como Cristo, o Filho de Deus, Caifás o condenou à blasfêmia. Mateus 26, 63 a 65. Só que a blasfêmia não dava margem para poder matá-lo. Eles não tinham autoridade. Por isso, eles precisariam ainda de um julgamento político nesse caso. Julgamento formal pelo Sinédrio ao amanhecer. Os líderes judeus oficializaram a condenação, pois o julgamento noturnos não tinha validade legal. Está em Lucas 22, 66 a 71. Então, só julgamentos religiosos ele passou por Anás, Caifás e pela manhã ainda novamente com o Sinédrio para oficializar o que tinha sido tratado durante toda a madrugada. Jesus só nisso já ficaria exausto. Agora o julgamento civil de Jesus. Jesus enfrentou 3 julgamentos romanos. Diante de Pôncio Pilatos, primeira vez, os judeus o levaram a Pilatos por não terem autoridade para executar a pena de morte. Está aí, João 18, 31. A acusação mudou de blasfêmia para traição política. Lucas 23, 2. Para poder dizer que ele se declarava rei. Porque só assim Pilatos poderia condená-lo. Pilatos reconheceu sua inocência e tentou libertá-lo. João 18, 38. Diante de Herodes Antipas, veja que Herodes não é nome, é um título. Por ser da Galileia, Jesus foi enviado a Herodes. Herodes zombou dele e, frustrado por não realizar milagres, o devolveu a Pilatos. Herodes queria vê-lo, não pôde vê-lo, mas agora Herodes tem a oportunidade de conhecê-lo, porém, Jesus não faz nada diante dele para agradar ele. Jesus não estava ali para fazer um show. Lucas 23, 6 a 12. Agora ele volta novamente para Pilatos, tá? Segunda vez, Pilatos tentou libertar Jesus oferecendo Barrabás. Foi o que nós lemos agora há pouco. João 18, 39 a 40. Porque aqui eu estou detalhando como funcionou. A revista, a lição, trouxe um panorama só de alguns pontos. Eu estou detalhando. No entanto, Pilatos cedeu à pressão e entregou Jesus para a crucificação, lavando as mãos simbolicamente. Ou seja, eu não tenho nada com isso. Mateus 27, 24 a 26. O que nós aprendemos aqui? Quais são as lições que nós tiramos desse ponto? A narrativa de Pilatos e Barrabás nos ensina sobre pressão das multidões e como ela pode obscurecer o senso de justiça. Muitas vezes somos tentados a ceder à vontade popular ou às paixões descontroladas, negligenciando a verdade. Tem alguém que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não, não, não e não. Muitas vezes o povo, a multidão pode estar totalmente errada. Esse episódio nos convida a cultivar discernimento e coragem para defender o que é certo, mesmo que isso signifique ir contra o que os outros pensam. É muito comum alguém dizer assim, não, eu não vou ficar contra a maioria. Tem um vídeo na internet que uma professora está dando aula. E ela está fazendo um experimento para mostrar como nós somos influenciados. E aí ela faz o seguinte. Eu tenho aqui, tá? Aí ela faz o seguinte. Ela faz um experimento durante a aula. E ela diz assim. Bom, sempre chega alguém atrasado aqui. Aí ela pergunta. Eu vou usar uma caneta, mas ela está usando, nesse caso, uma pasta. Aquelas pastas de cartolina. E ela pergunta. Que cor é essa pasta? Todo mundo diz verde. E ela diz assim, vocês, se alguém chegar, eu vou mostrar para vocês algo, vocês vão dizer que a pasta é vermelha. Muito bem. Aí, ela continua dando aula, chega um aluno atrasado, ela cumprimenta, diz para ele que ele chegou atrasado, mas que ele pode entrar, e agora continua. Para você ver como é que muitas vezes nós somos influenciados pela maioria. Olha só. Aí, a maioria está achando, então eu também vou achar, tá bom? Aí o que acontece? Durante a aula ela fala assim como essa pasta. Que cor é essa pasta? E aí ela pergunta um por um. Que cor é a pasta? Vermelha. Vermelha.
vermelha. E o aluno que chegou depois, que não ouviu o que ela tratou, ficou olhando. Ele está vendo que a pasta é verde. E vermelha, 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 vermelha. E por último ela pergunta, que cor é a pasta? E ele, vermelha? Ele faz uma pergunta em cima do que ela havia perguntado. Ou seja, ele responde com uma pergunta. E aí ela diz assim, olha a prova do que eu havia dito. A pasta era verde. Mas a influência da maioria venceu. Nós não podemos ser vencidos pela influência da maioria. De maneira nenhuma. Nós precisamos ter discernimento. 3. A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos, para o humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiada, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza, porque eles acusaram diante de Pilatos Jesus, como eles disseram que Jesus se declarava rei. Mas Jesus não estava dizendo que o reino dele era desse mundo. Ele disse isso muito claro. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, aqueles que estão sobre o meu domínio viriam me resgatar. Ele deixou isso muito claro. Só que eles, por ódio, falaram para Pilatos, ele se declara rei. Ou seja, ele vai querer fazer uma rebelião. E como naquela região era muito comum os judeus arrumarem problema para o Império Romano, então acabou se comprando uma ideia, ainda que Pilatos, de certa forma, mostrasse que não via realmente nada como alguém que queria ser rei, mas acabou se comprando essa ideia. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiada que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. João 19, 1 e 2. Eu quero falar um pouquinho da flagelação. Tá? A flagelação de Jesus, que é justamente essa questão desse açoite que ele recebeu, foi uma tortura romana brutal, aplicada antes da crucificação para causar dor, humilhação e debilitação extrema. Utilizava-se um flagrum, ou flagelo, um açoite de tiras de couro e pedaços de ossos, às vezes, chumbo ou metal também, que rasgava a pele, músculos e nervos. Aparecia, inclusive, às vezes, órgãos. Detalhe do castigo, amarração para os açoites. Jesus foi amarrado, eles eram amarrados, às vezes eram amarrados em uma coluna. Jesus foi amarrado com as costas expostas, Mateus 27, 26, Marcos 15, 15. Açoites repetidos, dezenas de golpes mutilavam o corpo. Dezenas de golpes mutilavam o corpo. Lembre-se que aqui não é os judeus açoitando como Paulo foi açoitado. Então, na lei, não permitia-se que excedesse 40 açoites. Então, às vezes, eles davam 39, por exemplo, para poder não chegar aos 40. Os romanos não tinham isso, não. Só para você entender. Dezenas de golpes mutilavam o corpo, causando feridas abertas, sangramento e exaustão profunda. O intuito era punir, envergonhar e enfraquecer o condenado. A flagelação resultava em... Qual era a consequência da flagelação? Primeiro, entendemos o que era, depois entendemos como acontecia e agora as consequências dela. Hemorragia intensa, exposição de músculo e ossos, queda da pressão e choque hipovolêmico. O que é isso? Por causa da perda de muito sangue, falta de oxigênio e nutrientes para os órgãos vitais. Então a pessoa desfalecia. Enfraquecimento extremo para carregar a cruz. Como é que uma pessoa, depois de passar por isso, já vinha a madrugada inteira sofrendo nos julgamentos e agora ele passa por isso? Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. O texto diz que ele foi moído. Jesus foi moído. Deixa eu fazer uma questão aqui, uma pergunta. Como é que eu posso viver uma vida cristã de qualquer maneira depois de Jesus ter passado tudo que ele passou para me dar vida eterna? Não tem lógica, irmãos. Não tem lógica eu viver uma vida de qualquer jeito. Não, eu aceitei Jesus, mas é do meu jeito, é da minha maneira. Não dá, não pode ser assim.
Olha o que Jesus Cristo passou. Olha o que ele sofreu para pagar a nossa dívida. Só que só tem valor o pagamento da dívida para aquele que aceitar ele como Senhor e Salvador. Aí nós não somos mais culpados e condenados no tribunal de Deus. Esse texto descreve o sacrifício substitutivo de Jesus. Ele voluntariamente assumiu os pecados, dores e enfermidades da humanidade. De Isaías, é disso que está tratando. Sofreu não por sua própria culpa. Jesus não era culpado, mas pelos pecados do mundo. Sua morte trouxe reconciliação, paz com Deus e cura espiritual. A justiça divina foi satisfeita em Cristo e por meio de seu sofrimento recebemos salvação e vida. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que eu aprendo aqui com esse ponto? A narrativa do açoitamento e da coroa de espinhos de Jesus nos revela a profundidade do seu sacrifício por nós. Isso é para mostrar o quanto éramos culpados e condenados. Olha o que Jesus teve que passar. Não era qualquer dívida, era a dívida. Não era qualquer coisa, era algo muito grande. Nós ofendemos a santidade de Deus, nós ofendemos Deus. Quando Adão e Eva pecam, eles ofenderam Deus. E não havia nada que pudessem fazer para mudar o cenário. Mas Deus tinha um plano. E o seu filho, na plenitude dos tempos, como diz em Gálatas, viria. Que é justamente o que vai ser estudado na lição, no terceiro trimestre, para os jovens. E eu recomendo que você assista também a lição de jovens para você ter subsídio para dar aula. Olha eu aqui falando sobre algo, Gálatas, que não está aqui na lição. Mas a gente estuda. E aí, chega numa hora dessa, o Espírito Santo nos traz a lembrança. Ou você quer lembrar do que você nunca viu? O Espírito Santo não vai fazer você lembrar do que você nunca viu, não, tá bom? Eu quero deixar isso muito claro aqui. Ele suportou dor física e humilhação extrema, assumindo nossa enfermidade e transgressões. Isso nos lembra da graça imerecida que recebemos e nos convida a viver em gratidão, buscando refletir esse amor abnegado em nossas próprias vidas. Cadê a minha gratidão e a sua gratidão? Quando eu não me comporto como um discípulo de Jesus, quando você não se comporta como um discípulo de Jesus, nós estamos mostrando ingratidão. Aceitamos a Jesus, mas não queremos viver o padrão de Deus. E a graça de Deus nos dá condição de viver esse padrão. Está na hora de assumirmos o nosso papel como discípulo de Jesus. Lembre-se disso. Sinopse do tópico 1. A prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a redenção. E aqui você vê como é importante estudar a palavra de Deus, porque ela vai transformando a nossa mente para que nós possamos ali desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá?
do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso, e para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular, e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, você tem aí como fazer um pequeno investimento, porque comparado a muitas outras coisas aí, um pequeno investimento para que você conheça mais sobre a palavra de Deus e através dela o Senhor possa ir transformando a sua vida mais e mais e você seja também um instrumento de transformação que Deus vai usar para outras vidas, para outras pessoas. Tópico 2, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário, a missão foi encerrada, o sepultamento. 1. O caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu. Tá? Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lo para que fosse crucificado. João 19:16. Aqui eu gostaria de fazer uma explicação. A principal ameaça contra Pilatos era a alegação de que Jesus se dizia rei dos judeus. Um desafio a César, que os líderes judeus usaram para acusá-lo de traição. Ou seja, eles colocaram Pilatos na parede. Se você solta esse, você não é amigo de César. Apesar do seu poder e a autoridade de Pilatos não era absoluta, sendo limitada por sua subordinação a Roma, pela necessidade de manter a ordem na estável Judéia e pela acomodação às elites locais. Então, a Judéia era um lugar que tinha muita rebelião. E quando eles levam Jesus para Pilatos, eles dizem para Pilatos assim: olha só, se você soltar esse, você não é amigo de César. Porque todo que se declara rei não pode ser amigo de César. Então você está, o quê? Unindo-se a Jesus. Pilatos já sabia que era um lugar estável, sempre havia rebeliões, e ele precisava acalmar os ânimos como um governador. Então, mesmo ele tendo autoridade, a autoridade dele estava limitada. Pilatos representa o poder político romano e os judeus, o sistema religioso. Ambos cooperaram na crucificação de Cristo, mas Jesus revela que o verdadeiro controle pertence a Deus. Está em João capítulo 19, versículo 10 e 11. Porque Pilatos diz para Jesus assim: você não sabe que eu tenho poder para poder te livrar ou te condenar? E aí ele disse: nenhum poder você teria se de cima não recebesse. E mais culpado é aqueles que me entregaram a você. Ou seja, os judeus, a liderança judaica ali que havia entregado, eles eram mais culpados do que Pilatos. Jesus ensina que Pilatos só exerce poder porque Deus soberanamente permite. Isso não retira a responsabilidade de Pilatos, aqui é interessante, mas subordina seu poder ao plano divino. Ou seja, Pilatos está agindo, mas Deus está no controle. Mas isso também não tira dele. A questão dele ter lavado as mãos, isso pode ter sido para ele um ato no qual ele estava se livrando. Mas, na verdade, ele também foi alguém que contribuiu para a crucificação de Jesus Cristo. A resposta de Jesus não é de desespero ou defesa, mas de soberania tranquila. Ele reafirma que sua morte não é resultado de forças humanas descontroladas, mas de um desígnio divino. Está em Atos 2:23. Ou seja, Jesus não morreu como Marte, ele morreu como um sacrifício. Ele se entregou para morrer. Ele quis, ele aceitou o plano de Deus, Pai, para que ele viesse morrer e nos dar direito à salvação. Ele não foi um Marte, ele não foi alguém, uma vítima do acaso. Não, ele foi alguém que sabia muito bem o que estava fazendo.
Sobre os açoites dos soldados, Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18 menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama a qual os soldados romanos submetiam os condenados. Então era uma coisa terrível. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que eles são similares, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Por isso que eu disse no início da aula que, por mais que nós venhamos querer, não dá para fazer algo detalhado sobre tudo isso. Tem muito detalhe aqui na questão da entrega de Jesus, do julgamento de Jesus, da condenação de Jesus, da crucificação, da sua morte, da sua ressurreição. Então não dá para estudar isso numa lição só. Eu estou fazendo aqui, coloquei algumas coisas a mais para vocês poderem ter aí como se basear quem é professor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos. Lucas 23, 40 a 43. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. E eles realmente eram condenados, tanto é que um diz para o outro, nós merecemos estar aqui, nós merecemos estar aqui. Esse nada fez. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53, 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Como é que pode? Isaías viveu muitos anos antes, mas o Senhor revelou a Isaías. Inclusive, a teologia liberal, às vezes, para poder justificar, diz que o livro foi escrito depois, para poder dizer que não, foi escrito quando já tinha acontecido e está relatado apenas dizendo que Isaías viveu anos antes, mas não. Mas realmente Isaías, anos antes, profetiza, séculos antes, profetiza sobre isso e aconteceu da maneira que Isaías profetizou, porque foi o Senhor que usou Isaías. O que eu aprendo aqui nesse ponto? A jornada de Jesus ao Gólgota e sua crucificação entre criminosos nos ensina sobre a profundidade, sua humildade e identificação com a humanidade. Estava lá do lado dos condenados. Ele, o inocente, foi contado entre os transgressores para que nós pudéssemos ser contados entre os justos. Você já parou para pensar nisso? Então deixa eu explicar. Jesus justo foi colocado entre os condenados, para que nós, condenados, viéssemos ser colocados entre os justos. Então são os méritos de Jesus que são imputados sobre mim. Se eu faço o que eu faço, é por causa dos méritos de Jesus. Então eu não preciso viver uma vida pensando que é o meu nome que tem que ser evidenciado. Sou eu que preciso ser reconhecido. Não. Eu sou apenas aquele que leva o nome de Jesus. Que ele cresça e que eu diminua, como disse João Batista. Eu sou apenas um porta-voz. Você é apenas um porta-voz. Quando você quer o lugar de Jesus, quando você pensa que é sobre você e não sobre Jesus, a sua vida começa a declinar. E ainda que a multidão esteja aplaudindo, Deus está rejeitando. É hora de se arrepender. Jesus é que precisa estar no centro. E ainda, isso nos lembra que a amplitude do sacrifício de Cristo e da misericórdia, nos lembra da amplitude do sacrifício de Cristo e da misericórdia disponível a todos, mesmo nos últimos momentos da vida, como vemos no ladrão arrependido. Então Deus está pronto a perdoar mesmo nos últimos momentos da vida. É por isso que nós não podemos julgar. Existem pessoas que têm um certo conhecimento, né, um certo entendimento, já aceitaram Jesus, estava vivendo desviado, de repente parte. Aí nós não podemos diretamente, foi para o inferno. Você não sabe nos últimos momentos, nos últimos instantes, o que pode ter acontecido. Porque Deus, através da sua graça, quer alcançar todos. 2. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi sua última necessidade humana antes de morrer na cruz, provando que Jesus era homem e Jesus é Deus. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Mas eles deram vinagre para Jesus. E o texto até diz que aquilo não matava nenhuma sede. E poderia ser algo também que poderia entorpecer ele, né? Porque às vezes, misturado com fel, às vezes poderia fazer com que ele se sentisse como se fosse um anestésico. Anestésico. E aí, nesse caso, Jesus fez o quê?
Ele tinha que estar lúcido para tudo que estava acontecendo. Assim, ciente de que sua missão na Terra estava completada, versículo 28, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. João 19:30, que é o nosso texto lá. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. E aqui eu quero explicar. Está consumado de João 19:30 é tetelestai. Significa completamente pago ou totalmente cumprido. Foi pago, passado, está pago, presente, continuará pago, futuro, naquele momento. Então, o sacrifício de Jesus abrangeu o pagamento da dívida, de culpa, de todos aqueles no Antigo Testamento que creram em Deus e por isso obedeciam tudo que Deus havia estabelecido. Então a salvação não era por obras no Antigo Testamento, sempre foi pela fé. Só que Deus deu um crédito antecipado. Ele sabia que Jesus morreria na cruz do Calvário e aqueles que estavam ali obedecendo e que partiram no Antigo Testamento, que creram e obedeciam, porque a obediência é consequência da fé em primeiro lugar. Primeiro vem a fé, depois vem a obediência. Então, uma vez que eles passaram a obedecer, quando eles partiram, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele está pagando. Então, eles estão tendo direito de salvação. É assim que a salvação acontecia no Antigo Testamento, só para você entender. Porque o ofendido Deus tinha o direito de dar um crédito antecipado. Ele podia fazer isso. Eu é que não posso fazer em relação à condenação, porque eu não perdoo pecados, mas Deus podia fazer, e ele o fez. Indica que a redenção foi finalizada de uma forma definitiva com uma dívida quitada, está em Hebreus 9, 12, 10, 14. Jesus, o Cordeiro de Deus, João 1, 29, cumpriu as profecias de Isaías 53, tornando desnecessários sacrifícios antigos, pois seu sangue redimiu todos os que nele creem. Isso quer dizer que toda a lei cerimonial se cumpriu em Cristo. Então nós não repetimos lei cerimonial, não há sacrifício de animais, não tem mais nada a ver com a parte do Antigo Testamento da lei cerimonial, nada mais. Por quê? Porque tudo se cumpriu em Jesus Cristo. O que eu aprendo aqui? A sede de Jesus na cruz e a sua declaração está consumado nos ensina sobre a perseverança em cumprir a vontade de Deus até o fim. Ele foi até o fim. Então não desiste não, não para não. Vamos até o fim. Mesmo em meio à dor e à fraqueza humana, Jesus permaneceu focado em sua missão divina, alcançando a vitória. Tinha limitações. Talvez você diga assim, mas pastor, é muita luta, é muito difícil. É difícil mesmo, é muita luta. Olha aqui, ó, sofrimento, fraqueza, dor, mas Jesus foi até o fim. Ah, mas Jesus era Jesus. Ele estava como homem também. Ele sentiu dor como você sente, como eu sinto. Ele só não tinha a natureza pecaminosa, que era o essencial para poder ser um sacrifício verdadeiro, para poder pagar a nossa dívida. Ele não podia ter pecado na sua natureza e nem pecado também. Ele nem veio com pecado na natureza e nem pecou. Mas ele sentiu o que todos nós sentimos fisicamente. Isso nos inspira a buscar a completude em sua jornada de fé, confiando que Deus nos capacitará para concluir as tarefas que Ele nos confiou. Se o Senhor nos chamou, se nós nos sentimos vocacionados e recebemos, abraçamos o chamado, tem processo? Tem. Tem preparo? Tem. Mas tem a finalização, então vamos até o fim. 3. O sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, tá? Quer dizer, o tribunal mais alto, a mais alta corte, tribunal religioso dos judeus. Marcos 15, 43. E era uma pessoa abastada, ou seja, tinha recurso financeiro. Mateus 27, 57. Era um homem rico, em outras palavras. Devido ao temor que tinham dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos. Então ele tinha certo receio, como Nicodemos inicialmente também. Mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. Então era um homem que tinha certo prestígio, vamos dizer assim, certa reputação, pois ele vai falar com o próprio Pilatos. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário.
É um entendimento que se tem que poderia não ficar longe da forma que é narrado o sepultamento dele. E o que eu aprendo aqui nesse ponto? A atitude de José de Arimateia nos ensina que mesmo em meio ao medo e à discrição, a fé verdadeira pode nos impulsionar a agir. Ele é um discípulo reservado, superou o temor dos judeus para honrar a Jesus. Isso nos lembra da importância de manifestar nossa fé quando necessário, mesmo que isso exija coragem e vá contra a maioria. Deus não nos chamou para esconder nossa identidade em Cristo. Tem muitas pessoas aí que não querem que as outras pessoas saibam que ele é cristão ou cristã para não ser perseguido. Ei, não tenha vergonha de Cristo, não. Sabe lá em Apocalipse? Quanto aos tímidos nesse texto é justamente isso. Pessoas que se escondem da sua identidade para não sofrer perseguição, para não sofrer luta, para não ter problema. Então as pessoas precisam. Você não vai chegar e falar para todo mundo, né, ficar anunciando aos quatro cantos, mas se esconder no sentido de alguém até... Bom, você parece que é cristão, não, ficar na dele. Não, eu sou cristão sim, sirva a Deus. Não pode fazer isso, senão você entra lá na lista do tímido. E os tímidos não herdarão o reino de Deus. Tímido não é uma pessoa mais quieta, que tem a ver com a questão de personalidade. Não é isso, não. É a timidez no sentido de não assumir o papel de um discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Mateus 5, 15 e 16 diz assim: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador dá luz a todos que estão na casa. 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, bom testemunho como um cristão. Como um cristão. Tem gente que se adora identificar quem ela é, ao grupo que ela pertence. Aí chega um cristão, tá com medo. Ah, porque vai ter luta. Ah, porque vai ter prova. Vai ter prova e luta de qualquer maneira, então não se preocupa com isso. Sinopse do tópico 2, o caminho do Calvário e o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustra o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. Veja que cada etapa dessa, desde a entrega de Jesus, daria para cada etapa dessa poderia ser uma lição separada, de um trimestre inteiro. Então tem muito conteúdo aqui, mas há uma necessidade de fazer assim. E falando nisso, quem sabe você quer aproveitar aqui o conteúdo do material de apoio da EBD Comentado Online, edição adultos, para você poder ministrar as suas aulas. É uma grande oportunidade. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online, edição adultos? Eu vou mostrar o passo a passo para você fazer isso. Você vai vir na descrição desse vídeo. Você, se estiver no computador, no celular ou no notebook, você vai vir aqui e vai ter a descrição e você vai precisar clicar na palavra mais. A descrição vai ser aberta. Primeiro link aqui é o plano de lições bíblicas CPAD Adultos. Quando você clicar aqui, você vai vir para esta tela, aonde eu ofereço o plano de assinatura em dois modelos, o plano Plus e o plano básico. Tanto o plano Plus como o plano básico você pode assinar assinatura mensal, trimestral ou semestral. Lembrando a você que quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Mas qual é a diferença entre o plano básico e o plano Plus? Todos os dois planos você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir. É idêntico ao que aparece na tela, sendo que o que está em preto é igual à revista e o que está em azul ou outra cor é o comentário que eu faço. Tanto o plano Plus como o plano básico tem o comentário para você poder imprimir em PDF, fazer suas anotações, enfim. Agora, se você assina o plano básico, o slide que aparece na tela durante as aulas aqui, ele é em PDF. Você não tem como modificar. É idêntico ao que aparece, mas você não tem como modificar. Então não são editáveis nesse caso. Porém, se você assinar o plano Plus, os slides são em PowerPoint. Então você pode colocar slide, tirar slide, você pode editar o que está escrito
modificar é muito melhor, nesse caso, você adquirir o Plano Plus. Para adquirir, basta que você veja o plano que você quer assinar e venha aonde quer e clique em Assine Agora. Lembrando que se você um dia já foi assinante, você não vai vir por aqui. Você tem que ir lá dentro da plataforma, colocar o seu e-mail antes, a sua senha, entrar na plataforma para fazer renovação de plano. Se você tentar comprar o plano por aqui, você não vai conseguir, porque você um dia já foi assinante. Isso aqui é só para quem é novo assinante. Quem quer renovar a assinatura tem que ir lá dentro da plataforma. E o material é entregue dentro da plataforma. Você não vai receber nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que ir dentro da plataforma 8 a 10 dias antes da aula para poder pegar o seu material. E se você é um professor que não dá aula, você dá 1 ou 2 aulas durante o trimestre, vale a pena não fazer a assinatura do plano, mas vir aqui e contratar lições avulsas, essa tela verde. E aí, 8 a 10 dias antes da data da lição, você vai vir aqui, vai clicar aqui para adquirir a sua lição. Nesse caso, aí você vai receber o comentário em PDF e também o slide em PowerPoint e em PDF. Então, é muito simples, é muito fácil. Para adquirir o plano ou as lições avulsas, clique aqui no link que está na descrição ou no comentário afixado e tem uma aula edificante em nome de Jesus. Bom, está aí para você, se você quiser. Link na descrição, comentário fixado, para você poder ser aí um assinante nesse caso e ter aí acesso ao material de apoio da EBD comentado online. E eu quero fazer aqui uma ressalva e uma lembrança. Se você é assinante pelo Seja Membro aqui do YouTube, tem um botãozinho Seja Membro e você pega o material lá pela aba Comunidade, porque você é membro e só aparece para quem é membro. Eu já falei aqui em aula anterior que esse tipo de plano vai ser eliminado. Ou seja, o YouTube não deixa a plataforma não deixa fazer reajuste de valores. Por ela não deixar, eu estarei cancelando pela plataforma aqui do YouTube. Porém, você pode assinar novamente pelo link na descrição, no comentário afixado, na outra plataforma, tá bom? Então, em breve, será o encerramento. Eu estou esperando que você venha cancelar. Lá tem lá um vídeo já na aba Comunidade, ensinando como cancelar. Lá também tem um vídeo falando sobre o cancelamento. Então, eu estou falando aqui várias vezes para depois, uma hora ou outra, você chegar e não tiver mais lá, você vai falar assim, o que aconteceu? O que aconteceu foi o cancelamento. Eu venho falando e estou aguardando vocês irem lá e pedir um cancelamento. Quando você pede cancelamento, se você ainda tem 17 dias, 15 dias, 10 dias, ainda continua, e quando encerra, você já não tem mais acesso. E aí você já pode acessar pelo outro link aqui, da outra plataforma, e fazer a assinatura, tá bom? Então, plano de material de apoio da EBD comentado online. Não deixe de assinar. Tópico 3, a ressurreição de Jesus. Eu fui uma vez convidado para dar um estudo sobre a ressurreição de Jesus. Só a ressurreição de Jesus, 1 hora e pouco de estudo. Então, só para você ver, ó. Tá aí. 1, o túmulo vazio. 2, a ressurreição com base na fé cristã. 3, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. 1, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28, 2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Não tem ninguém no túmulo de Jesus, porque Jesus ressuscitou. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, João 20, versículo 1, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, tá aí Marcos 16, 1 a 3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Era um costume que eles tinham. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, Marcos 16, 4. E ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus, o túmulo estava vazio. Para todos os fins, os soldados foram orientados que roubaram o corpo de Jesus, mas não roubaram corpo nenhum, porque Jesus ressuscitou. Jesus disse que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso aqui é uma questão que há um debate sobre isso, eu quis colocar aqui na aula. Mateus 12, 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Muito bem. Ele morreu por volta da 9ª hora na sexta-feira.
Guarde isso. E ressuscitou na madrugada de domingo. Como isso pode ser considerado 3 dias e 3 noites? 72 horas. Como é que a gente resolve esse impasse? Aqui tem uma explicação. Na cultura judaica do primeiro século, a forma de contar os dias era diferente da nossa. Uma fração do dia, mesmo que fosse apenas 1 hora, era frequentemente contada como um dia inteiro. Você vê isso quando José manda prender seus irmãos. E aí diz, no terceiro dia. Mas, na verdade, não passaram 72 horas. O terceiro dia ali, eles podiam ter sido presos, vamos dizer assim, vamos colocar aqui, na segunda-feira à noite e ser liberado na quarta-feira de manhã. Não teve 72 horas, tá? Isso é conhecido como contagem inclusiva. O que é uma contagem inclusiva? O dia entrou, não importa que é 1 hora, é um dia. Só que para nós, o dia é contado 24 horas. Só que para eles, não. Sexta-feira, Jesus morre por volta da 9ª hora, 3 horas da tarde, mais ou menos, aproximadamente, tá? O período restante da sexta-feira, mesmo que poucas horas, era considerado o primeiro dia, certo? Sábado, este é o dia completo em que Jesus esteve no túmulo. Conta-se como o segundo dia. Domingo, Jesus ressuscita na madrugada de domingo, no início do dia. Este período inicial do domingo é contado como o terceiro dia. Então ele morre na sexta, nesse caso, ele é tirado porque os judeus não querem que ele entre sábado, esteja ali, então eles não querem, então ele é logo sepultado, só que aquele período já é contado, tá? E outra coisa que importa dizer aqui, para o judeu o calendário era lunar, não solar. Então o dia começava às 18 horas, não como nós, que começa à meia-noite. Não, para nós começa à meia-noite e vai até às 11h59. Para o judeu, não. Para o judeu, o dia começava às 18 horas. E a partir das 18 horas começava ali, novamente, o novo dia e ia até às 17h59, nesse caso. Então é interessante, quando se falava ali das vigílias, né, os judeus dividiam a vigília ou em 4 partes ou em 3 partes. Aqueles que dividiam em 3 partes, dividia de 4 em 4 horas. Então era da seguinte maneira: 6 da tarde até às 10. 10 até às 2 da manhã. 2 da manhã até às 6 da manhã. Acabou. 3 vigílias. Mas havia aqueles que dividiam em 4 partes. 6, 18 horas até às 21. 21 até a meia-noite. Meia-noite até às 3 da manhã. 3 da manhã até às 6 da manhã. Então era assim. O dia para o judeu começava a partir das 18 horas e já entrava, chamava-se vigílias. Isso aqui é interessantíssimo você entender. Então, tem que entender isso para compreender 3 dias e 3 noites no ventre da terra, tá? Então, nós temos aí, sexta-feira, 1 dia. Sábado, 2 dias. Domingo, 3º dia. E as 3 noites seriam uma forma idiomática de expressar essa duração de 3 dias. Era só uma forma de falar dos judeus. Não queria dizer que tinha que ser 3 noites completas. É só para dizer... Passou 3 dias, por isso tem 3 noites. Se teve 3 dias, tem que ter 3 noites. Para os judeus, eles pensavam dessa maneira. O que eu aprendo aqui? A narrativa do túmulo vazio, do terremoto na ressurreição de Jesus, nos ensina sobre a vitória definitiva de Cristo sobre a morte. A pedra removida, a ausência do corpo, são evidências inegáveis do poder de Deus. Isso nos lembra que a fé cristã se baseia em um evento real e transformador que nos oferece esperança e a certeza de uma nova vida, que justamente é a temática da lição 13, renovação da esperança. 2. A ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a fé e a nossa mensagem seriam inúteis. 1 Coríntios 15, 12 a 14, porque havia quem tinha negado sobre isso. Então, Jesus ressuscitou dos mortos e Paulo estava reafirmando isso. Existem pelo menos 2 razões para crermos na ressurreição do Senhor. Existem muitas outras, mas o comentarista vai colocar 2. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirma ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Está em João 20, versículo 9. Foi Jesus quem falou que ia ressuscitar.
A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. 20, versículos 6 e 7. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. João 20, versículo 11 a 17. Foi para Maria Madalena que Jesus apareceu a primeira vez depois que já estava glorificado, com o corpo glorificado. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também. Versículo 20, 19 e 18. E aqui eu queria até falar uma coisa. Existe aí um louvor que a letra original canta certo. Maria, quando Maria viu. Mas tem um cover aí que canta Onde puseram o meu menino? Fica parecendo que a Maria dali daquele texto, aqui ó, de João 20, versículo 11 a 17, é Maria, mãe de Jesus, não é Maria, mãe de Jesus. Então o cover que fez a letra e modificou a letra original, ele comete um equívoco quando ele diz que Maria pergunta onde colocar o meu menino, como se Jesus fosse o filho de Maria, sendo que ali não é Maria, mãe de Jesus, é Maria Madalena, e o texto deixa isso muito claro. Então cuidado para você não ser doutrinado por letra de hino, de louvor, ou até mesmo por algum tipo de programação, um filme, uma novela. Ah, mas é uma novela bíblica, mas tem um enredo para poder ter ali uma história completa. Eles colocam coisas que não estão na Bíblia. Então cuidado para você poder não acreditar nessas coisas e ir para a igreja ensinar isso ou passar a ter isso como uma base da sua fé. O que eu aprendo aqui nesse ponto? A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé e da mensagem cristã. Como Paulo ensinou, se Cristo não ressuscitou, nossa crença é vã. A comprovação do túmulo vazio por Pedro e João e o testemunho de Maria Madalena, que foi a primeira a ver o Cristo ressurreto, nos mostra que a ressurreição é um fato histórico e não apenas uma ideia, uma invenção. Isso nos dá certeza e esperança na vida eterna. Então, mais uma vez, a palavra esperança que será a temática da próxima lição. 3. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. É o último ponto aqui nosso. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus aparece entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. João 20, 19. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. João 21, 1 e 2. A Pedro e alguns outros que seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. João 21, versículo 3 a 11. Uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Jesus apareceu para eles para que eles tivessem certeza que se cumpriu o que ele havia dito. E aí, deixa eu fazer uma explicação aqui. A ressurreição de Jesus é apresentada como um fato histórico, sustentado por testemunhas múltiplas e coerentes, sem contradições. Sem contradição. Lucas afirma que Jesus se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, Atos 1, versículo 3. E esse testemunho é sustentado por diversas aparições. Aí o que acontece? O comentarista ele não colocou essas aparições de forma completa aqui nessa lição. Mas na lição de número 13, no primeiro tópico, ele justamente já começa com o primeiro ponto, a paz seja convosco, que é o que eu li agora há pouco. E ele vai continuando, mostrando aí, nesse primeiro ponto da lição 13, nesse caso, sobre as pessoas que Jesus apareceu. Só que, às vezes, nem todo mundo assiste as duas lições. Então eu resolvi colocar aqui para quem Jesus apareceu também. Sendo que na lição 13 nós vamos novamente relembrar isso. Então vamos lá, eu vou falar de forma rápida. Para Maria Madalena, tem aí os versículos, mas eu não vou me ater a isso. As mulheres viram e adoraram Jesus também. Pedro recebeu uma aparição pessoal. Tem todas as referências bíblicas aí, tá? Os discípulos a caminho de Emaús, os 11 discípulos sem Tomé e os 11 com Tomé. Pedro e outros 6 discípulos à beira do mar. Mais de 500 irmãos, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que é Paulo que testemunha isso. Tiago, irmão de Jesus,
que antes não cria, se tornou líder da igreja, tá? Que está lá em João 7, 5 e 1 Coríntios 15, 7. Lembrando que o Tiago que morreu a fio de espada em Atos é o Tiago, irmão de João. E o Tiago, irmão de Jesus, é o que escreveu a epístola. Nós cremos assim. Os discípulos na Galiléia obedecendo à ordem do mestre ressuscitado, tá? Os que assistiram à ascensão, todos eles viram Jesus vivo. Paulo, que teve um encontro transformador com Cristo vivo, ele diz que ele viu Jesus. Essas testemunhas confirmam unanimemente que Jesus ressuscitou. Os relatos são diretos, variados e concordantes, tornando a ressurreição um evento com comprovação histórica comparável a qualquer outro fato importante da antiguidade. Porque quando havia um fato na antiguidade, era registrado e a gente acredita como verdade. Você estava lá quando descobriram o Brasil? Ah, mas foi descoberto em 1500. Nós acreditamos que foi. Ah, ele foi descoberto por fulano de tal. Tá bom. E nós cremos nisso, acreditamos nisso. E por que não acreditamos que Jesus ressuscitou, já que tantas testemunhas comprovam isso? Não foi invenção? Você tem como fazer uma invenção quando está entre 2 ou 3 ou 4? Talvez. Mas entre um grupo de pessoas tão grande assim é impossível. O que você aprende aqui? O que eu aprendo aqui? As aparições de Jesus aos discípulos, apesar da incredulidade inicial deles, nos ensina sobre a perseverança da graça divina. Mesmo diante da dúvida, Cristo se manifestou oferecendo a paz e realizando milagres para fortalecer a fé. Como é que a minha e a sua fé é fortalecida? Através do testemunho de irmãos, de falarem do que Jesus já fez na vida deles e que comprovam o que a palavra de Deus diz, porque a nossa base está na palavra. Só que nós vemos os irmãos testemunhando aquilo que a palavra diz. Então, irmãos, vamos estudar a palavra, vamos crer na palavra. Isso nos mostra que a presença de Jesus é real e transformadora, inclusive através do seu Espírito na nossa vida. Capaz de dissipar qualquer ceticismo. Ser cético, será? Ah, eu não vi, eu acho que não. Não, vai embora ceticismo. E nos capacitar a viver uma vida abundante. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a alma do Senhor não se compraz. Está lá em Hebreus, capítulo de número 10, a partir do 38. Nós temos que crer. E é dito, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da vida. Não desiste, não para, não desanima. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte por amor a todos nós, desceu da sua glória para cumprir o plano de Deus. Eu não posso cantar porque, você sabe, tem direitos. Humilhado e machucado, carregou aquela cruz, mas o nosso Senhor Jesus ressuscitou. No primeiro dia ressuscitou o meu Jesus. Irmão, Jesus ressuscitou. Então precisamos viver como sabendo que Jesus está vivo. Ele nos deu direito à vida eterna. Nós temos direito à salvação. Nós estamos caminhando dentro dessa salvação que recebemos. Nós vamos ter a plenitude dessa salvação quando partimos dessa terra, ou quando partimos e Jesus voltar, ou quando estivermos ainda aqui vivos e Jesus voltar para buscar o seu povo. Não desiste não, não desanima não. É uma mensagem, é uma lição de encorajamento. Sinopse do tópico 3, a ressurreição de Jesus evidenciada pelo túmulo vazio é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. E eu quero lembrar você de uma coisa. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Lembrando a você, porque às vezes você assiste a aula, você não compartilha, você não se inscreve, você não ativa o sininho das notificações, você não dá o like nem deixa comentário. Então vamos lembrar, e eu tenho certeza que o canal vai ser mais relevante para que outras vidas sejam alcançadas. Conclusão, chegamos à conclusão, é um desafio
dar uma aula com um conteúdo desse, nesse tempo aí. Eu sei que na sua classe você vai precisar de menos tempo, mas aqui no canal foi um desafio, tá? Vamos refletir? A crucificação de Jesus foi o ponto alto de seu sacrifício que satisfez a justiça divina pelos pecados da humanidade. Sua morte real foi comprovada pelo sepultamento. Então ele morreu. Tá? Ele não fingiu que morreu, ele morreu. No entanto, a ressurreição no terceiro dia confirmou sua vitória sobre o pecado e a morte, assegurando os crentes a vida eterna. Desse modo, o túmulo vazio permanece como a maior evidência da soberania de Deus e do triunfo de Cristo Jesus. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 13, encerramento do trimestre, 29 de junho de 2025, renovação da esperança. E se você quiser entrar em contato conosco para nos levar na sua igreja para algum evento que tenha a ver com pregação da palavra ou ensino da palavra, seja o evento que for, o público que for, nós estamos prontos. A esposa também louva o nome do Senhor. Está aí o nosso contato para você poder fazer contato e será um prazer, uma alegria estar com vocês aí, cultuando e louvando o nome do Senhor. Eu quero aqui agradecer a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, que tem contribuído aí com a lealtização dessa aula. Inclusive, vocês verificaram que em alguns pontos ela colocou algumas imagens, diferenciando quando era colocado só o nome, e ela colocou algumas imagens também em alguns pontos quando nós fomos fazendo. E isso ficou bem interessante, como por exemplo aqui, ó, o túmulo vazio. Então isso ficou bem interessante, então eu quero agradecer a ela e também quero mandar um beijo, um abraço. Te amo, mãezinha. Minha mamãe Marina, tá? Que está sempre aí assistindo a programação, e eu não posso esquecer dela que ela nesse ano de 2025, no mês de outubro, ela vai completar 80 aninhos. Minha mãezinha. Então eu estou aqui, louvado seja Deus, honrando a minha mãe, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe. Meu papai já foi embora, mas eu tenho a minha mãezinha e eu quero louvar a Deus pela vida dela nesse caso, tá bom? Então, mãezinha, um beijo, te amo. Então, nesse momento, nós vamos orar. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui. Tenho certeza que vocês vão se deixar tocar pelo Senhor para enviar essa aula, né, compartilhar essa aula lá na sua rede social, também no status do seu, no seu status também. Eu tenho certeza que você vai se deixar tocar, assim como Deus tem me usado para produzir. Deus pode usar você para poder divulgar e também mandar o canal, comentar do canal para mais alguma pessoa. Eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus. Vamos orar? Senhor, chegamos ao final de mais uma aula decisiva na nossa história, Senhor, porque Jesus nasceu, Jesus cumpriu o seu ministério, mas a partir do momento que ele é traído, ele é entregue, ele passa pelos julgamentos, ele vai para a cruz, ele morre na cruz, ele ressuscita e ele volta para o céu. É através disso tudo, Senhor, que nós temos o direito da vida eterna. Então que nós não venhamos desanimar, parar, que nós venhamos ir em frente, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor não está morto. Nós não cremos num Deus morto. Nós cremos num Deus vivo. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo ressuscitou. Que essa aula seja edificante. Que venhamos pensar e refletir sobre o nosso comportamento como cristãos. Depois de estudar de uma forma não tão detalhada, mas de uma forma satisfatória o que Jesus passou, que seja impossível continuarmos vivendo uma vida sem responsabilidade e sem comprometimento com quem nós somos agora. Que o Senhor tome cada professor, cada professora, não deixe parar, não deixe desanimar. Que o Senhor possa usá-los como instrumentos em sala de aula e toma todos que participaram dessa aula aqui, Senhor. Abençoa suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica agora. Vídeos de recomendação na próxima tela. Lembrando a você que o material de apoio da EBD Comentado Online está aqui na descrição. O comentário afixado, que é o primeiro comentário de todos dessa lição. E também o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia para você compreender melhor a palavra. Para você aprender como estudar a palavra. Está também na descrição, no comentário afixado e nos vídeos de recomendação. Não deixe de investir. É um pequeno investimento, mas vai fazer toda a diferença. Depois você vai me dizer lá e vai falar se valeu a pena.
Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!